2 meninos, um de 10, outro de 11 anos, furtaram um carro e fugiram. Teve perseguição policial, tiroteio e o menino que estava no volante, tinha apenas 10 anos de idade, foi baleado e morreu. Tudo isso na Vila Andrade, ontem à noite, zona sul da capital. A Cíntia Toledo está exatamente na avenida onde terminou essa perseguição, a José Ramon Ortiza. Cíntia, boa tarde. Oi, Tralli, uma boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, essa história terminou exatamente aqui onde a gente está. Dá para ver ali no fundo, ó, ainda algumas partes do carro, dá para ver um chinelo também no chão. Tudo isso aconteceu nessa avenida, que é uma avenida muito movimentada, vocês conseguem perceber isso. E esse crime não foi tarde da noite, não, foi às 7. Então aqui estava cheio ainda, porque tem comércio, tem farmácia, tem escola de natação, tem salão de beleza. Então estava cheio de gente ainda por aqui. Ainda bem que ninguém foi atingido, mas de qualquer maneira isso terminou de forma trágica, com a morte desse menino. Ele que junto com um outro amigo, também muito novinho, de 11 anos, os dois entraram num prédio que fica bem pertinho daqui, dá uns 300 metros de distância, e aí lá eles conseguiram pegar esse carro, saíram, a polícia percebeu, foi atrás, e aí deu toda essa história, teve tiroteio, tudo isso aqui nessa avenida da Zona Sul. A gente conseguiu imagens do circuito de segurança aqui de um dos prédios, nessas imagens dá para ver uma parte da perseguição. Vamos acompanhar. 7h07 da noite. O carro em que os dois meninos estão é acompanhado de perto por 2 motos e 2 carros da polícia. Uma viatura pega a contramão. Outra câmera mostra o que acontece no final. O carro avança sobre um policial e depois para. Outros PMs se aproximam e cercam o veículo, que solta muita fumaça. A movimentação continua por um bom tempo ali na avenida. Os policiais disseram que durante a perseguição, o carro ainda bateu num ônibus e num caminhão. Segundo o boletim de ocorrência, os 2 menores tinham tentado roubar este condomínio, que fica a 300 metros dali. Foi por aqui que os meninos entraram no prédio. Eles subiram nessa mureta, pularam o portão. Repara que nesse trecho não tem câmeras. Aí eles foram direto para o elevador social. Segundo os moradores aqui do prédio, eles pararam em vários andares para ver se encontravam alguma porta aberta. Uma vizinha entrou no elevador, viu os meninos, achou um pouco estranho, perguntou de onde eles eram. Eles disseram que moravam no 2. Ela veio até a portaria para checar se era isso mesmo, mas nisso os meninos já estavam na garagem. Foi lá que eles viram um carro com o vidro aberto e a chave no contato. Eles entraram nesse carro, subiram aqui e o porteiro abriu porque pensou que fosse um morador. Foi quando eles começaram a fuga. Esse morador do bairro passeava com o cachorro e viu parte da perseguição. Nesse horário sempre vai estar movimentado aqui. Eles não tinham como conseguir uma velocidade muito alta, mas o moleque de 10 anos conseguiu se evadir, desviar. Foi impressionante a habilidade que ele tinha em dirigir o carro. Mesmo sendo tão novo? Mesmo sendo tão novo. Tanto é que eu achei que era uma pessoa se protegendo, baixando a cabeça. E não era uma pessoa de baixa estatura, uma criança, né? O garoto de 11 anos que estava no banco de trás foi levado para o DHPP. Ele saiu de lá acompanhado da mãe, que não quis falar sobre o que aconteceu. Nossa, né, gente? 10 e 11 anos de idade. A Secretaria de Segurança Pública disse que a Corregedoria da PM abriu um inquérito para apurar essa história, está acompanhando de perto as investigações. A gente pediu explicações para a PM sobre o que aconteceu de fato, né? Mas ainda não tivemos resposta. E o Departamento de Homicídios está investigando tudo isso. É lá que está o André Azeredo, desde cedinho, atualizando para a gente as informações. E aí, André, boa tarde. Boa tarde, Tralli. Boa tarde a todos que acompanham o SPTV. Bom, Tralli, vamos por etapas, porque tem bastante informação. A atualização da Polícia Civil aqui no DHPP não tem ainda. As informações vão ficar concentradas na diretora do departamento, que durante toda a manhã e por enquanto não se pronunciou sobre o assunto. Os delegados não estão falando sobre o caso, já que é ela que vai se pronunciar depois de tomar pé do assunto, saber direitinho o que aconteceu, olhar o boletim de ocorrência e conversar com algumas partes. O que já se sabe é que vai ter um inquérito policial e que muita gente vai ser ouvida novamente. Entre elas,
o menino que sobreviveu, ou que não aconteceu nada com ele, o menino de 11 anos. Um representante do Direitos Humanos, do órgão de Direitos Humanos estadual, está aqui conversando com a doutora Sato, justamente para que o menino seja ouvido novamente. Ele foi ouvido durante a madrugada pela equipe de plantão e ele vai ser ouvido novamente no inquérito policial, dessa vez acompanhado por uma rede de assistência que inclui aí psicólogos. Essa é uma das exigências do Movimento Estadual de Direitos Humanos, que pelo menos pondera, Tralli, podemos dizer assim, desconfia da capacidade física desses meninos de trocarem tiros com a polícia. A versão da Polícia Civil, inclusive, é que o menino confirmou durante a madrugada que realmente teriam agido contra os policiais militares. Bom, vamos a outra informação. A Polícia Militar recém nos colocou, acabou de passar a informação que no último dia 28 de maio, esses dois meninos, tanto o de 11 que faleceu e o de 10 que faleceu e o de 11 que prestou depoimento de madrugada, eles se envolveram numa ocorrência policial no dia 28 de maio, no bairro do Sacomã, e foram conduzidos ao Conselho Tutelar do Ipiranga. E para terminar, sobre o histórico familiar, o menino que morreu de 10 anos, o pai dele está preso, a mãe é ex-presidiária, agora trabalha como doméstica, e o menino que prestou depoimento não tem pai, o pai morreu, e a mãe não consta nada sobre ocorrências policiais no nome dela. Um caso que ainda vai ter grandes repercussões pela frente, César Tralli. Obrigado, viu, André? A repercussão maior, né, exatamente pelo fato da idade, né? Uma criança de 10, outra de 11 anos, tudo que a gente imagina é que nessa idade, duas crianças estejam na escola, né, com a família, estudando, recebendo proteção, carinho e nunca envolvidas assim numa situação de um crime que ainda acaba com esse desfecho tão trágico. É isso, André. Obrigado, viu, pelas informações. Só menores com 12 anos ou mais que cometem crimes que vão para a Fundação Casa. Crianças com menos de 12 anos não vão. Quem deve cuidar delas são os pais, os responsáveis ou o Conselho Tutelar. Então a gente ouviu um promotor da infância e da juventude. Ele não está acompanhando esse caso de pertinho, não, mas ele explicou o que pode ser feito agora. Pode-se tomar outras medidas, como, por exemplo, a aplicação de medidas protetivas, a aplicação de medidas em relação aos pais irresponsáveis, tratamento médico, tratamento psicológico, às vezes até um tratamento psiquiátrico, pode ser que seja o caso. Há uma série de providências a serem adotadas, mas nenhuma delas equivalente àquela dos adolescentes, que envolve inclusive a possibilidade de internação na Fundação Casa. Pois é, pela idade, né, gente? São muito novos. Muitas coisas podem ser feitas, inclusive antes, só que o conselheiro do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana teve agora há pouco no DHPP, diz que programas públicos para atender esses menores e as famílias deles têm que melhorar e muito. O que falta é exatamente programas sociais que consigam diagnosticar os problemas envolvendo essas crianças e adolescentes antes deles se envolverem com crime. Porque muitas vezes, quando elas são tratadas e atendidas por programas sociais, já pode ser muito tarde. Bom, a Prefeitura diz para a gente que a rede assistencial aqui de São Paulo tem mais de 90 mil vagas e 784 crianças, né, e adolescentes vão para esses serviços como acolhimento, espaço de convivência, proteção social para menores vítimas de violência e também de abuso sexual. Em relação ao assalto na região do Morumbi, a Prefeitura falou que o Conselho Tutelar está acompanhando esse caso com grande preocupação.